Talvez você, assim como eu, pensou: por que tá tudo dando errado? Por que Deus está me dizendo tantos nãos? Por que o Senhor me permitiu que eu retrocedesse tanto? E hoje eu quero te contar um pouco de como eu lidei com essa fase dos nãos de Deus, o que Ele me ensinou e o que Ele quer falar contigo nesse vídeo. Em setembro de 2023, eu sofri um acidente de carro, onde uma carreta cortou o preferencial e arrastou o meu carro, passou por cima, e eu quase fiquei paraplégica nesse acidente. Talvez para muitos foi só isso. Graças a Deus, eu não fiquei paraplégica, eu só ferimentos leves, mas eu quebrei as 2 vértebras da coluna e eu tive que ficar com aquele colar cervical. E como eu estava trabalhando na época, eu fiquei 60 dias em casa no começo de atestado. No começo parecia mais uma coisa como um tempo para descansar e me tratar para poder voltar a trabalhar. Mas não era isso que estava nos planos do Senhor. Eu não sabia, mas naquele momento o Senhor começava um novo processo dentro de mim. Para quem é cristão sabe que a gente nunca tá pronto realmente. Olha, Deus olha para nós, olha, agora ela tá 100% pronta, 100% perfeita, nunca. E eu já passei por vários processos com o Senhor. Eu não esperava que eu fosse passar um processo tão intenso como eu estou passando desde então. Como eu trabalhava na época, peguei atestado, fiquei em casa 60 dias e eu quis voltar a trabalhar. Eu queria muito voltar a trabalhar, porque o mundo hoje, ele é muito cruel com as mulheres. Se você não trabalha fora, se você não tem uma empresa, se você não é empreendedora, talvez, se você só cuida de casa e dos seus filhos, é como se você não existisse. É como se você não tivesse valor, né? É algo totalmente diferente do que o Senhor diz. Mas a gente acaba sendo, sim, convencida que é isso. A gente só vai ter valor, a gente só vai ser vista se estivermos tendo sucesso na nossa carreira profissional, se a gente estiver bem na empresa que a gente trabalha, se a gente puder ter dinheiro, se a gente puder estar bem vista pelos outros. E foi ali que o Senhor começou a trabalhar em mim. Eu não consegui voltar a trabalhar, não consegui voltar a trabalhar fixo depois que eu sofri um acidente, porque eu tava com muitas dores ainda, foi bem difícil pra mim. E o Senhor começou a trabalhar dentro da minha casa, através do meu retorno pra ela. Eu tenho um filho hoje que ele tem 11 anos, mas na época ele tinha 9. E pra mim tava tudo bem. Pra quem é mulher, tem filho e cuida de casa, sabe que a vida é muito corrida. Você trabalha, você chega em casa, você vai correndo cuidar da casa, você vai correndo fazer almoço, janta, você ouve um pouquinho os seus filhos, brinca um pouquinho com eles, né? Já é hora de dormir, no outro dia tem que acordar de novo, aí chega o final de semana, é o dia que você pode limpar a casa melhor, e assim vai indo. E apesar de eu ser casada com o pai do meu filho, ele trabalha e ele viaja. Então, assim, acabava ficando mais pra mim essa parte da rotina do que pra ele. Acontece que eu tava dando o meu máximo pra ser muito bem sucedida no meu trabalho, eu tinha acabado de entrar numa nova empresa, num cargo bom, como coordenadora, então eu tava assim, realmente buscando o meu crescimento profissional. Só que Deus olhou e falou: não, não é aí que eu quero que você cresça agora. E aí Deus me trouxe pra dentro do meu lar novamente. Foi quando eu comecei a ver que o meu filho precisava mais de mim, o meu marido precisava mais de mim, o meu lar precisava mais de mim do que qualquer empresa, qualquer cargo numa empresa. Isso também aconteceu com Davi. Para quem não sabe, Davi foi ungido rei de Israel, mas ele demorou muitos e muitos anos para ser realmente rei. Então, a partir disso, Deus começou o processo na vida de Davi. Na época, Saul era rei de Israel.
E Deus permitiu que Saul tivesse inveja de Davi e começasse a perseguir Davi. Ele perseguiu tanto Davi que Davi achou uma solução naquele momento, que era fugir para a terra dos filisteus. Ele pensou: se eu fugir para a terra dos filisteus e lá Saul vai parar de me perseguir. E foi o que ele fez. Lá ele se juntou ao rei Aquis, e esse rei permitiu que ele, os soldados dele e as famílias deles, junto com as 2 mulheres de Davi, morassem numa cidade chamada Ziclag. Enquanto todos estavam lá morando, Davi ficou mais ou menos 1 ano e 4 meses ali junto com os filisteus, que eram os inimigos de Israel. E chegou a época dos filisteus lutarem contra Israel. E Davi ele fazia tudo certo, Davi fazia tudo com excelência. Sempre o que era proposto a Davi fazer, ele fazia muito bem. E o rei de Gate confiou em Davi e chamou ele para a luta, para a guerra dos filisteus contra Israel. Mas os soldados filisteus, já sendo usados pelo Senhor, não permitiram que Davi participasse dessa guerra. Então você imagina, o Davi e os soldados saíram da cidade onde eles estavam, Ziclag, e foram aonde o pessoal se reunia para guerrear contra Israel. Isso é dias, né? Até chegar. E quando os soldados falaram: não, volta para lá, não queremos você, e ele voltou. Quando ele voltou para a cidade dele, onde estava a família dele, que ele achava que estava tudo bem, que estava tudo sob controle, os amalequitas, que são aqueles inimigos que se aproveitam da nossa distração, da nossa falta de foco, tinham destruído toda a cidade, queimado tudo e levado cativos as mulheres, os filhos e a família inteira dos soldados e de Davi. E eu não percebi que era isso que estava acontecendo dentro da minha casa. O meu filho, mesmo ali parecendo que estava tudo bem, não estava tudo bem. O meu casamento, apesar de Deus já ter restaurado o meu casamento, estava numa rotina, nós estávamos levando a vida no automático e não estávamos vivendo o amor, a harmonia, a união que Deus queria que a gente vivesse. Eu não estava curada como eu achei que eu estava curada. E tudo isso eu vi naquele momento que eu retornei para dentro de casa. E talvez hoje você está vivendo isso. Uma porta se fechou, você pode ter sido demitida, talvez a sua empresa não deu certo, talvez amizades se distanciaram, você se sinta sozinha, talvez Deus tenha te dito não, agora não. Volta para dentro de casa, volta para dentro do seu lar e olha para aquilo que é importante, que está se perdendo, que é a sua família. E foi isso que aconteceu comigo. A partir daquele setembro de 2023, o Senhor começou a me mudar, mais ainda, a me curar, mostrar onde eu achava que estava curado, mas só estava com band-aid e não estava curado. E Ele começou a remexer em feridas, Ele começou a me chamar para mais perto dEle, e Ele começou a trabalhar no meu relacionamento com o meu filho, a que o meu filho conseguisse se abrir mais comigo, o meu filho ficou mais calmo, o meu filho parou de ser tão nervoso, o meu filho parou de arrumar briga na escola, o meu filho começou a se sentir amado novamente. Eu e o meu marido hoje somos mais unidos do que nunca, porque eu consegui dar atenção pro meu lar, eu consegui dar atenção para mim, e eu ainda estou com as portas fechadas. Eu já mandei currículo e o Senhor não abriu as portas para mim. E parecia que eu estava estagnada. Mas na verdade, quando nós estamos esperando pelo Senhor, nós não estamos parados. Nós estamos no tempo de Deus. E no tempo de Deus, mesmo que a gente não veja, Ele está agindo ao nosso favor. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Será que vale a pena ter sucesso no trabalho, ser reconhecida profissionalmente,
ter uma empresa maravilhosa, ter vendas, bater metas todo mês, mas a sua família é destruída, os seus filhos enganados pelo inimigo, o seu casamento destruído? Não, tudo bem, eu entendo você. A responsabilidade não é só sua, mas você, mulher, tem que entender o impacto que a sua presença traz para dentro do seu lar. Você tem que entender que na palavra o Senhor só deixou a missão de edificar, de construir para a mulher. Não diz que o homem vai construir, não diz que é o homem que edifica, e também não diz que é o homem tolo que destrói. Diz: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos ela destrói. Ah, mas para muitas isso é um fardo, porque só a mulher tem essa responsabilidade. Não, mulher, tá nas tuas mãos essa reconstrução. Tá nas tuas mãos permitir que o Senhor te restaure, te transforme, permitir que o Senhor te tire daqui e te retorne para casa. Não deixa que o mundo dita os seus lugares, o seu destino, o que você precisa fazer. Talvez hoje você está se questionando por que tantos nãos, por que nada dá certo, por que Deus não abre a porta para mim, por que eu voltei para dentro da minha casa, eu não me sinto vista, eu não me sinto valorizada. Eu preciso te lembrar, o inimigo está se aproveitando da sua distração. O inimigo não quer saber do seu trabalho, não quer saber quanto você ganha por mês, não quer saber se você está usando a melhor roupa, o melhor calçado. O que o inimigo quer é aquilo que é mais precioso, que é a tua família. E hoje o Senhor está falando para você: para de reclamar e aproveita a oportunidade. Aproveita que eu te trouxe para dentro do seu lar de novo. E olha para os teus filhos, olha para o teu marido, olha para você, olha para o seu relacionamento com Deus e aproveita para refazer a rota. Porque assim o Senhor quer que você seja uma mulher de sucesso, uma mulher de valor, uma mulher feliz. Mas antes Ele precisa te curar e refazer a rota, para que lá na frente você não venha se perder. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o Senhor fez ele retroceder para a cidade, para que ele não perdesse a família dele. E é isso que o Senhor está falando hoje para você. Para você pode ser um castigo, para você pode ser uma tristeza, para você foi um retrocesso, mas para Deus foi a salvação da sua casa. Para os seus filhos foi a salvação da família deles. Então aproveita e pede para Deus: Senhor, me cura. Me mostra onde eu preciso ser curada e me cura. Me ajuda a te conhecer como eu nunca te conheci. Senhor, restaura o meu casamento. Se eu sou a edificadora do meu lar, se tá nas minhas mãos, glória a Deus, porque se tá nas minhas mãos, eu não dependo de ninguém para isso. Eu não dependo da mudança do meu marido para mudar, tá nas minhas mãos. Tá na minha responsabilidade. Eu tenho aqui nas minhas mãos o poder de reconstruir e o poder de destruir. Sozinha não, com a ajuda de Deus. Se você se disponibilizar, o Senhor vai na frente e vai resolver tudo o que precisa ser resolvido. Para finalizar, eu queria contar um sonho que eu tive. Um dia eu estava chorando muito pro Senhor, porque eu queria muito voltar a trabalhar. Eu me sentia muito inútil, porque eu acordava, eu limpava a casa, eu fazia almoço, eu tinha que lavar a louça de novo, aí cuidando de filho, o marido chegava e eu tinha ficado o dia inteiro dentro de casa, tananã, aquela coisa, e você olha na internet, tá todo mundo com sucesso, tá todo mundo trabalhando, as mulheres estão ganhando dinheiro, estão na empresa, estão mulher empoderada, mulher que tem valor, tem não sei o que, tá tudo pra fora, porque pro mundo, mulher que fica dentro de casa é sem valor. Mas o nosso conceito de mulher valorosa é o conceito do mundo ou o conceito de Deus, nosso Pai? Quando nós precisamos, é o mundo que está conosco ou é Deus que nos socorre? Nós temos dado muito o ouvido para as redes sociais e pouco ouvido para Deus. E o Senhor me deu um sonho, naquela reclamação toda, naquela murmuração toda minha. No sonho eu trabalhava numa empresa que é muito grande aqui na minha cidade.
eu trabalhava num lugar e eu chegava lá e falava bem assim, olha, eu quero ganhar 10 mil reais. Eu vim aqui pra ganhar no mínimo 10 mil reais. Tipo assim, eu era uma profissional tão boa que eu podia exigir meu salário. E eles falaram, não, a gente vai pagar seu salário no sonho. E aí eu fui contratada. Quando todo mundo viu que eu fui contratada, eu fui aplaudida. Teve até, estourou champanhe no sonho. Pensa só, como se eu fosse a profissional. E como era o primeiro dia na empresa, eu fui conhecer toda a empresa, fui conhecer os departamentos, qual era a minha função, o que eu fazia, e acabei saindo de noite da empresa. Quando eu voltei para minha casa, eu não achei meu filho. Eu cheguei na minha casa, eu procurava meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? Saí na rua, procurei na cidade, não achava meu filho. Quando eu voltei pra casa já chorando, tinha ligado pra tudo quanto é gente, não achava meu filho de jeito nenhum. Eu deitei na minha cama e o meu filho saiu debaixo da minha cama. E ele tava no celular. Ele saiu assim, olhou e falou, oi mãe. E eu falei, meu Deus, onde você tava? Eu te procurei em tudo quanto é lugar. E no sonho, uma voz falou comigo, que eu sei que é o Senhor. Falou comigo, se você estivesse trabalhando agora, você ia perder o seu filho dentro do seu lar. E aí eu acordei. E eu entendi que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Olhe para o seu agora com gratidão a Deus, porque o Senhor está trabalhando. Pergunte ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda hoje com esses nãos, com essas portas fechadas, porque o Senhor não faz nada para nos prejudicar. Amém? Então eu quero orar por você. Pai, aqui está, Senhor, a tua filha que está assistindo esse vídeo. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Deus, eu não sei qual processo ela está passando, o que o Senhor está querendo, Pai, mas eu te peço que o Senhor venha a mostrar para ela o que ela precisa aprender, como ela precisa agir, como ela pode, Senhor, mudar, Pai, o ambiente do lar dela, como ela pode transformar a vida da família dela. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar, Senhor, a visão dessa mulher para este tempo que ela está vivendo. Que ela possa se preparar, que ela possa, Senhor, estar andando no teu tempo e conforme a tua vontade. Senhor, eu te peço, renova as forças dela, renova o ânimo dela, Senhor, para que ela olhe para as coisas certas, para que ela dê valor às coisas certas. Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, abrir a porta no tempo certo, que seja uma porta maravilhosa, uma porta preparada por ti. Muda, Senhor, o cenário, muda, Senhor, a mentalidade, muda, Senhor, as emoções, acalma o coração, Pai. E que ela possa, Senhor, enxergar as coisas como o Senhor quer que ela enxerga. Ajuda a tua filha, Pai. Assim eu te peço, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Se você puder, curta, compartilha, comenta e que o Senhor nos ajude a entender o tempo dele e a viver no tempo dele. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Um abraço, fica com Deus.